me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Olá, meu irmão, minha irmã. Alegria nos reunirmos aqui hoje em torno da Palavra Santa de Deus, para dela extrairmos aquilo que há de mais necessário, fecundo para a nossa própria oração. Aprender com a Sagrada Escritura, aprender com a Palavra de Deus escrita, ler, não é, aquilo que ela nos apresenta do Cristo, para assim desenhá-lo na nossa inteligência e desenhá-lo na nossa cabeça, guardá-lo na nossa memória, para que nós possamos, né, visitá-lo com o coração sempre, sempre que necessário, sempre que oportuno, né? Para que a presença do Cristo seja constante em nossa vida. Estaremos hoje, né, já nos preparando para celebrar essa festa importante para a nossa igreja, o dia da Imaculada Conceição. Esse dogma proclamado no século XIX, não uma verdade de fé nova, né, mas um reconhecimento novo para uma crença, para uma fé já muito antiga, desta, não é, que é sempre virgem, toda pura, rainha das virgens, ela que na sua mocidade concebeu o Filho de Deus. Deus, ele nunca é violento, não pode ser violento. Quando ele entra no mundo, ele entra e não rompe nada, deixa tudo intacto. Se faz carne no seio da Santíssima Virgem Maria, ela, estando grávida dele, permanece sempre virgem. Um sinal escandaloso, um sinal grandioso de que aquele a quem ela portava não era uma criança qualquer, era o Filho de Deus. Não era um nobre como era Davi, Salomão, Saul, não. Era o próprio Deus que se fazia homem, que se fez criança, menino em seu ventre. Para bem rezarmos, meditarmos esse texto, estarmos com o coração todo aberto para aquilo que nós vamos celebrar neste domingo, peçamos que o Espírito Santo, Paráclito, aquele que é o hermeneuta, o exegeta, o autor, o próprio autor das Sagradas Escrituras, ele venha, faça em nossos corações sua morada e nos ajude a compreender, a entender e, sobretudo, a nos alimentar da Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
O evangelho que nós meditaremos neste domingo, o que nós rezaremos aqui hoje, é o que se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas 1, 26 a 38. Ouçamos com atenção. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Um breve instante de silêncio, Você aí na sua casa, você que nos acompanha, revisite o texto. Busque com paciência, com calma, visitá-lo e tentar extrair ali algo que te alimente. Medite, pense, imagine, use de imagens na sua cabeça enquanto você vai lendo esse texto. Monte a cena para você e veja, a maravilha, perscrute, investigue os mistérios de Cristo que se apresente e busque se alimentar pelo texto. Vamos agora fazer uma outra retomada do texto e ir para as monções, as inspirações. Vou ler mais uma vez. Quando Isabel estava no 6º mês,
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. O evangelho que nós acabamos de ouvir é a narração aqui da Anunciação, que é inclusive um dos mistérios que nós contemplamos quando rezamos o Santo Terço. Essa ocasião em que Maria é visitada pelo anjo por essa figura que nós chamamos de figura plenipotenciária, não é? Uma espécie de embaixador, né? Aquele que fala, mas não fala por si, fala por Deus. O anjo diz tudo aquilo que é da vontade do próprio Deus. As palavras que saem de sua boca não são suas. Quando ele diz algo, quando ele exalta algo, quando ele rebaixa algo, ele o faz em nome de Deus. Ou seja, quando o anjo fala, é o próprio Deus quem fala. A mensagem transmitida é transmitida pelo próprio anjo, é um mediador, né, que vem e que faz essa ponte nos ligando nós a ele. E o texto começa, não é? Isabel, aquela que era considerada estéril, estava já no seu 6º mês de gravidez. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Maria, que estava prometida a José, pertencente à casa de Davi. Essa virgenzinha chamada Maria, não é? Que levando ali a sua vida, sem dúvida alguma, muito fervorosa. Maria, uma festa antiga, fala da apresentação da Virgem Maria. Segundo uma tradição antiga, Maria ela foi, não é, introduzida nas práticas do templo. Ela foi introduzida, consagrada, né, meio que consagrada, dedicada a Deus pelos seus pais. E na sua vida devota, vivida ali naquela cidade de Nazaré, no seu cotidiano da sua vida, ela então é surpreendida quando o anjo entra onde ela estava e diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça. Isso aqui é muito importante, é fundamental, não é? Essa palavra aqui que nos diz, vejam só, imaginem isso, contemplem isso, que coisa mais tremenda, não é? Essa mocinha, que não é velha, não é? Ela não pode nem ter aí o privilégio da sabedoria que tem os anciãos. É nova, é uma menina que é presenteada com essa visita, dessa figura sem dúvida terrível, que a faz ficar um pouco perturbada, não é? E ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ela é chamada de Keharitomene aqui. E Keharitomene, quando diz agraciada, cheia de graça, está num tempo verbal que é difícil de dizer aqui, mas o que o anjo está dizendo? Que Nossa Senhora, ela não é cheia de graça neste momento em que ela vê o anjo, não. Ela já era cheia de graça muito tempo antes desse momento. Ela já era cheia de graça. Compreende bem? Ela já havia sido agraciada, não nesse momento.
E o anjo afirma: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E olha que engraçado, ela aqui ainda não deu o seu sim, o seu fiat. Ela não falou, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ainda não está nas suas entranhas o Filho de Deus, mas o Senhor está com ela. Porque Maria, antes de ser mãe de Deus, já tinha o Verbo dentro de si. Deus já estava com ela. Ela já gerava Deus dentro de si. Estava ali presente. Ela, perturbada, começa a pensar o que significaria aquela saudação, né? Ficou um pouco atordoada, evidentemente, como pode, não é? Na sua humildade, ela jamais poderia sonhar algo assim. Não é perigoso, né, a gente imaginar que Maria daquela região deveria se imaginar a menor de todas as pessoas que estavam ali. Ela não devia arrogar nada para si, muito pelo contrário. Certamente deveria achar-se devedora dos outros. Certamente deveria olhar para os outros com uma certa admiração própria de quem pouco ou quase nada espera de si mesma. E claro, olhava e esperava tudo de Deus. E diferente de Zacarias, não é, que pergunta para o anjo e ele é repreendido, é punido, ela começa a pensar, não entende, e ela até pergunta, não é, como isso será possível, né? Como isso pode acontecer, sendo que ela não havia concebido homem algum, né? Isso não causa constrangimento no anjo, não causa ira no anjo, ela não recebe nenhuma punição, porque Maria ela é dotada de um coração puro que não duvida. Maria é totalmente confiante. Maria ali naquele momento ali, estupefata, admirada, certamente só queria compreender com uma pergunta sincera, não uma pergunta duvidosa da capacidade, da impossibilidade de Deus de fazer alguma coisa, mas querendo saber, olha, como é que vai ser o processo. O anjo calmamente vai responder a ela, né? Mas antes disso, ela, perturbada, ele diz: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Maria encontrou graça junto de Deus. Ela, de algum modo, já o louvava. Enquanto Israel daquele tempo inteiro estava ali afundando em corrupção, afundando em crimes, afundando em injustiça, lá na Galileia, justamente ali em Nazaré, um lugar onde ninguém dava importância, havia essa virgem ali que encontrou graça. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, Jerusalém prostituiu-se, vendeu-se, não cumpria mais o seu papel. Para lá as pessoas acorriam, mas elas acorriam quase que para serem sufocadas por ela. Ela que deveria pastorear o povo, estava mais roubando, tolhindo, aproveitando-se da sua ovelha, engordando-se com a gordura do seu próprio rebanho, ao invés de defendê-lo. Mas lá, em Nazaré, onde ninguém esperava, do lugar de onde menos esperava, surge a salvação, ela vem de lá, encarnando-se no seio de uma virgem pobrezinha, coitadinha, que na sua humildade, era humilde, na sua humildade fica confusa, não consegue conceber tudo isso que se lhe acontece. Ainda sendo chamada de agraciada, ainda sendo chamada de cheia de graça, ela ainda continua sem arrogar-se nada para si. Não toma nada para si daquilo que não é seu, mas aceita a verdade com benevolência. Se é assim que tem que ser, ótimo. Ela fielmente, como uma boa serva, como uma boa filha, obedece e se torna parte da sua obediência que não tem fim, da sua humildade que não tem fim. Ela se torna aqui para nós a Santa Mãe de Deus. Como acontecerá isso? O Espírito Santo virá sobre ela, a cobrirá. É obra do Espírito Santo. Essa coisa extraordinária que vai acontecer com Maria é obra do Espírito. Ele vai fecundá-la. Ele vai tomá-la por esposa e vai fazer com que no seu ventre nasça o Filho de Deus. Por isso ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho de Deus. Ele será santo. Santo. Será não. Aqui no Evangelho diz que ele é. Aquele que você vai conceber no seu ventre
é santo. Porque é santo e não será santo. Porque tudo está no futuro. Será, mas ele é santo. Porque a gente sabe muito bem quem é que Maria recebe no seu ventre. Ela não recebe aquele que passa a existir naquele momento. Ela recebe aquele que sempre existiu. Que de algum modo, se é que podemos usar assim, ele faz uma curva na sua eternidade, né? Ele desce. Ele já é santo. Ela receberá Deus dentro de si. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho de Deus. Filho de peixe. Peixinho é. Se uma pessoa é filha de Deus, ela é o quê? Ela é Deus também. Maria aqui, então, ela já está recebendo essa notícia de que aquele a quem criou virá a si. Será seu filho. Será um filho. Nascerá. Ela cuidará dele. Com uma missão toda especial, né? Esse que vai herdar o trono do seu pai Davi. Ele vai governar o povo de Israel. E governar o povo de Israel, entendam bem que Israel, eles esperam um rei, mas não é um rei déspota. Israel espera um rei que seja pastor, que dê testemunho da verdade, que confirme aquele povo na verdade, que os conduza a Deus. Cristo, ele vem para governar com cetro de ferro, mas ele vem para governar como um pastor, para dar testemunho da verdade, para confirmá-los na verdade. A verdade que é o segredo da felicidade, para dizer ao povo, para comunicar ao povo a salvação, a sua verdadeira realização. Jesus, esse menino que nascerá, levará Israel à verdadeira felicidade, anunciando a si mesmo, dando testemunho de si. Ele que no seu rebaixamento, ele vem, sim, se esvazia de si, sim, se faz fraco, sim, mas para nos elevar, né? A começar pela sua mãe, né? Ele vem na sua mãe, ela que sempre declarou-se serva, a partir do momento que ele vem, né? A partir da obediência dela, ela se torna rainha. Ele vem para elevar os humildes, sim, para fortalecer os fracos, para enriquecer os pobres. Aquele que vai nascer de si é santo e será chamado Filho de Deus. E aí, por fim, ele vai e faz a comparação, não é? A sua parenta concebeu um filho na velhice, já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. A gente às vezes se esquece de quem é Deus, né? Sobretudo o povo de Israel. Eles esqueceram que o Deus de Israel é aquele Deus que fez chover pão do céu enquanto eles estavam no deserto. Esquecem que o Deus a quem eles seguiam era o Deus que fez brotar água da rocha. Fez brotar água da rocha. Aquele que saciou o povo a quem ele escolheu, cuidou, cercou de carinho. Eles esquecem de quem é esse Deus. E a prova do seu poder, da sua onipotência, está aqui, naquilo que ele faz, né, com Isabel, né? Ainda dá testemunho disso. Aquela que era estéril agora concebeu um filho na velhice. Ela já era estéril, agora estava velha. 2 impossibilidades. Ainda assim, ela concebe um filho, que é João Batista. Ele vem primeiro do que Cristo vem, né? A voz, né, que grita no deserto. Ele vem para dar testemunho do Cristo, para anunciar o Cristo, o último profeta que anuncia já a vinda do Verbo, anuncia já o Cordeiro de Deus e que some como a voz, né? A voz, ela tem utilidade quando ela leva a palavra. Depois de ter comunicado a palavra, como ele bem o fez, ele desaparece. Enquanto Cristo vai aparecendo, ganhando corpo, ganhando fama, João vai sumindo. João, ele é o precursor, ele antecede o Cristo na pregação, no anúncio do reino de Deus e no martírio. João é assassinado primeiro, depois é também assassinado Cristo. Mas João nasce de uma mulher virgem, de uma mulher estéril e idosa, porque para Deus nada é impossível. E encerra aqui com essa frase de Nossa Senhora, com o seu símbolo de obediência. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. Maria que diz: eu aceito tudo isso que me é proposto, benevolentemente. Aqui ela se torna mãe de Deus e o anjo sai de sua presença, porque não é mais necessário a presença plenipotenciária de um anjo, não precisava mais de embaixador, porque o próprio rei já se fazia presente nela. O Cristo já estava nela. O próprio Deus, que outrora falava pela boca de um anjo, já está ali, no seu ventre.
fazendo dela agora a Mãe de Deus e posteriormente tornando-se ela também nossa Mãe. Aprendamos esse Evangelho, que ele nos ilumine sim e nos incentive, nos instigue a desejar essa presença, não é? Essa presença em nós, que nos faça ver a alegria que existe numa vida que glorifica, que uma vida que encontra graça aos olhos de Deus. Vivamos, procedamos bem, procedamos retamente, que essa palavra nos alimente e nos faça aproximar com o coração mais generoso da Eucaristia que nós comungaremos neste domingo. É o Cristo que vem, não é um anjo que vai vir nos falar, mas é o próprio Cristo que vai vir a nós, vai nos tocar como tocou as entranhas da Santíssima Virgem Maria e fazendo dela, né, transformando ela de serva a rainha, transformando ela de pequena a grande. É o efeito que vai acontecer com todos nós, não é? Quem comunga, quem experimenta, não é, da Eucaristia, faz essa experiência de comungar do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é também exaltado. Naquele sinal frágil da hóstia, Cristo vem à nossa fragilidade para nos fortalecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as